Eu vou puxar uma outra pergunta agora que o Kate falou na fala inicial dele, que essas mudanças genéticas que acontecem para o câncer vir a acontecer podem ser hereditárias. Mas como que funciona isso? Se eu tiver um câncer na família, eu já preciso me preocupar? O câncer é uma doença hereditária? Como que é isso? Sim, algumas das mutações, dessas alterações genéticas, podem ser herdadas dos pais, né? Isso, dependendo do tipo da alteração, pode aumentar a predisposição daquela pessoa a desenvolver o câncer. E essas formas são chamadas de formas familiares, né, do câncer, e ocorrem, sim, em cerca de 10% mais ou menos de todos os casos de câncer são de casos familiares, onde ocorrem, né, por conta de alterações genéticas que são herdadas. E aí, como elas são herdadas desde o nascimento, então, algumas dessas alterações facilitam, vamos dizer assim, o acúmulo de novas mutações, né, nessas células, e, como eu falei, chega um momento que esse acúmulo de mutações acaba perturbando completamente a atividade das células, né, e elas acabam gerando um tumor. Eventualmente, esse tumor ganha a capacidade de invadir os diferentes tecidos e órgãos do nosso organismo e gerar, instalar a doença. Normalmente, nesses casos, a doença, o câncer, ele é diagnosticado em uma idade mais precoce. Então, um exemplo clássico é o câncer de mama, que inclusive já foi trazido aqui para discussão. O câncer de mama, assim, cerca de 80% dos casos de câncer de mama acontecem em pessoas acima de 50 anos, nos casos esporádicos. Mas nesses casos de câncer familiar, de câncer de mama familiar, a idade de diagnóstico aí já é menor, né? São pacientes mais jovens que acabam sendo diagnosticadas com câncer na faixa dos 20, 30 anos, a partir daí, né? E, normalmente, esses casos estão associados com outros casos de parentes muito próximos, assim, da mãe ou da irmã. Isso já é um indício muito forte de que há, né, um potencial caso de câncer hereditário. E aí existem alguns testes que podem ajudar a fazer essa investigação, né, e confirmar, por exemplo, a existência de mutações ali, chamadas mutações germinativas, mas as mutações que são herdadas, né, e aí o outro exemplo famoso é o teste genético que procura mutações em um gene específico chamado BRCA1, BRCA, né, são genes de breast cancer, são genes que codificam para proteínas que são muito importantes para reparo de DNA, mas no caso do câncer de mama familiar, eles estão alterados, mutados, portanto, esse reparo não é realizado com muita eficiência, então há um acúmulo de mutações, e por conta disso, o câncer se desenvolve numa idade mais precoce. Certo, e quanto mais precoce o diagnóstico, melhor, né? Como vocês super bem colocaram sim, na fala inicial. Exatamente, tem uma pergunta aí, né? Exatamente. Então, como já foi comentado até pela doutora Pilar, assim, um dos pilares aí importantes é o diagnóstico, né, correto, e quanto antes ele for feito, melhor, porque aumenta-se muito as chances de sucesso de tratamento e um acompanhamento mais próximo da doença, né. O contrário também é verdadeiro. Quando esse diagnóstico ele é feito muito tardiamente, às vezes a paciente já está num estágio de doença bastante avançado, que complica, assim, o tratamento é mais difícil, mais difícil de se controlar a doença, né, especialmente se ele já, por exemplo, uma fase chamada fase metastática, né, quando você tem tumores disseminados em diferentes locais do organismo. Então, o diagnóstico inicial, quanto antes for feito, melhor. Então, para essas pacientes, por exemplo, que eu dei, né, do exemplo de câncer de mama familiar, em que se tem parentes de primeiro grau próximo que desenvolveram câncer de mama com uma idade mais precoce, existe até um serviço de aconselhamento genético que pode, por exemplo, se for o caso, né, sugerir, então, um teste genético, e se for diagnosticado, de fato, uma alteração desse tipo aí, hereditária, isso não quer dizer que a pessoa tem câncer, nem que vai desenvolver câncer,
mostra que ela tem uma chance aumentada, né, de ter câncer, mas isso já permite um acompanhamento muito mais próximo daquele paciente, e se eventualmente ela de fato desenvolveu câncer, esse diagnóstico pode ser feito numa fase bastante inicial, o que vai permitir um melhor controle da doença.